Juízes 6, versículo 11. Juízes 6, versículo 11. De 11 a 16. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Éfra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. Preste atenção. Gedeão estava fazendo o quê? Limpando o trigo no lagar para esconder os madianitas. O anjo do Senhor apareceu e lhe disse: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gedeão respondeu: "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram os nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas." Então o Senhor, voltando-se para ele: "Vai", disse, "com essa força que tens e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio?" "Ó Senhor", respondeu Gedeão, "com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai." O Senhor replicou: "Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um homem só." O anjo do Senhor veio a Gedeão. Gedeão era um homem que não tinha grande expectativa, era um homem que estava escondendo trigo no lagar. O comportamento dele era de covarde, não de valente guerreiro. Mas é interessante, porque muitas vezes nós olhamos para nós, para nossas atitudes e para o nosso passado, e nós vemos: eu sou um fracasso, eu já vi gente dizer isso, eu não tenho sorte, nada para mim dá certo, não sei o que, ó vida, ó azar, ó calor, para mim eu não teve isso e aquilo. Gedeão era exatamente essa figura. Estava limpando o trigo no lagar. E aí quando o anjo aparece para ele, diz uma frase: "O Senhor está contigo, não temas, valente guerreiro." Ei, o Senhor vê Gedeão como um valente guerreiro, mas Gedeão se vê como um covarde. Ele disse: "Eu? Ei, será que o Senhor não errou o caminho?" Ei, Gedeão faz o questionamento ao anjo: "Ei, não, eu não." Gedeão está dizendo: "Eu não, acho que o Senhor viu errado. Olha aí direitinho, eu não sou esse valente guerreiro, não." E aí diz assim: se o Senhor está comigo, por que aconteceu todos esses males? Porque quando você está no pessimismo, é exatamente assim que acontece. Pode vir a melhor notícia do mundo, que você só tem coisa negativa e pessimista para dizer. Pode vir a melhor notícia, o que é que você vê? Nada, você não vê nada bom, você só vê as coisas: mas e por que isso aconteceu? E por que aquilo outro? E por que aquilo? E você começa daquele Gedeão, a mesma coisa. E por que aconteceu tudo isso? E agora? O Senhor nos abandonou. E aí o anjo não quer nem conversa, não quer nem papo com esse lenga-lenga de Gedeão. E aí ele diz o quê? "Olha, vai, com essa força que tens." Mas Gedeão não sabia que tinha essa força. E eu quero dizer para você, tem uma história que eu acho interessante. Certa vez um homem perguntava assim: como é que pode um elefante desse tamanho, amarrado num tronquinho com essa corda que não sei... Esse elefante, eu não sei por que ele não arranca. E aí o treinador, como é que chama? O adestrador do leão disse... Do leão não, desculpe. Do elefante disse: esse elefante vem para o circo quando ele é bem pequeno. Quando ele é filhote ainda, bem novinho. E aí nós amarramos esse elefante no tronco com essa corda. E ele luta e bate, se machuca. Ele passa dias e dias e dias botando muito esforço para sair, não aceita ficar preso, porque ele foi feito para ser livre. E ele se bate, e puxa a corda, e puxa isso. Ele faz esse movimento inteiro, se machuca, se fere, se corta. Até um dia que ele percebe que ele não consegue vencer o tronco e nem a corda. E aí ele para de insistir para sair. E ele fica domesticado. E aí ele nunca mais insiste, porque ele sabe, ele lembra das machucaduras, do sofrimento que ele teve, ele lembra de tudo isso, e aí ele não insiste mais. Preste atenção, o elefante cresce, fica imenso.
O elefante, se botasse força ali, ele arrancaria fácil, ele arrebentaria a corda e arrancaria o tronco. Ele tem força para isso. Mas por que o elefante não faz? Porque ele não acredita que tem essa força. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. As experiências negativas que ele teve na infância fizeram ele entender que ele não tem força, só que ele não é mais aquele elefantezinho. Ele não é mais, ei, eu quero dizer isso aqui é para você, essa história do elefante é você. Você não é mais aquele lá do passado. Você não é mais aquele homem, você não é mais aquela mulher. Você não é mais o mesmo, só que as tuas lembranças do passado fazem você acreditar, como o elefante, que você não pode vencer essa corda que te prende. Você não pode sair dessa prisão. E eu quero dizer, você pode sim e pode muito, amado. Você pode sim e você pode muito. Ter consciência disso, assim como o elefante pode, você só não tem feito esforço para fazer isso. Se você fizesse o esforço, se o elefante fizesse esforço, ele arrebentaria tudo. Se você fizer esforço, você sai dessa. O anjo olhou para Gedeão, não quis conversa com a lamentação, mas não é para mim, eu não posso, eu não sou aquilo, eu não sou. O que aconteceu? Gedeão faz uma resposta poderosa, ou melhor, o anjo responde poderosíssimo. Olha, ele diz, vai, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas, porque não sou eu que te envio. Gedeão, mesmo assim, titubeou. Mas com que eu livrarei Israel? Minha casa é a última de Manassés. Minha família é a última de Manassés. E na minha família eu sou o menor, eu sou o último da minha casa. O Senhor replicou, eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fosse um homem só. Ei, você que está se perguntando, você que está ouvindo tudo isso e está perguntando igual a ele, mas como eu vou fazer isso? Como? Eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Como eu vou fazer isso? O Senhor estará contigo e Ele te dará a vitória. Ei, amado, todo mal que se levantou contra ti já tem a derrota decretada. O Senhor replicou, eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas. E tu derrotarás esse mal. E tu derrotarás, e tu derrubarás essa barreira, essa muralha. Ei, o Senhor está contigo e tu derrotarás o inimigo. Um dos significados secundários do nome Gedeão é guerreiro. Mas o anjo do Senhor, uma prefiguração de Jesus, o encontrou amedrontado e escondido dos inimigos madianitas, enquanto limpava o trigo no lagar. E, numa aparente contradição que só Deus é capaz de subverter, o encarregou de libertar não só a casa dele, nem só ele, mas todo o seu povo. Mais ou menos como acontece comigo e com você hoje. Quando Deus nos encontra, nos comissiona a fazer uma coisa que até nós mesmos duvidamos que sejamos capazes. Eu vou dizer para você quantas vezes eu duvidei, toda vida que Deus me deu uma missão, quantas vezes eu duvidei que eu seria capaz de fazê-lo. E vou dizer para vocês, preciso dizer, muitas e muitas vezes eu duvidei se eu seria capaz de fazer, de realizar. Até que partamos na força que o próprio Deus supre. Podemos e devemos considerar 4 aspectos da vida de Gedeão que certamente servirão de baliza para hoje, para nós, sabe, de modo que possamos aprender com ele. Primeira coisa, o chamado. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, o valente guerreiro. Pelo contexto da história, não pareceria realista afirmar que o Senhor estava com Gedeão. Por quê? Por todas as derrotas. Tampouco que ele era um guerreiro valente. Disso nós aprendemos 3 lições de como Deus nos trata a despeito das nossas circunstâncias. Agora é simples. Primeira lição. Deus não enxerga a nossa realidade, Deus enxerga a nossa realidade de um modo diferente do que a vemos. E aí o que é que diz a palavra? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Presta atenção. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Então Deus não vê a situação como nós vemos. Nós olhamos muitas vezes e muitas situações em nossas vidas. Quero dizer para você,
nós olhamos muitas vezes e muitas situações em nossas vidas como o fim. E como é que Deus vê? Deus vê como o começo. Nós olhamos, eu vou dar um exemplo para vocês até de uma moça que eu conversava esses dias, que ela chegou para mim dizendo, eu vou morrer, eu vou me matar, parece o fim da minha vida, meu namoro acabou e etc. Ela chegou para mim, eu acompanhei essa moça, e ela dizia, eu vou morrer, eu vou me matar, e eu, calma, é o fim, é o fim. E quando eu conversava com ela, que ela me partilhava os pontos do relacionamento, e eu dizia, não pode. E ela depois começava a colocar as lamentações do relacionamento. E tanta coisa ruim, gente. Tanto sofrimento que ela passou, tanta humilhação que ela viveu, tantas coisas tristes, sofridas que ela viveu naquele relacionamento, que eu olhava e dizia, minha filha, você não pode ter saudade disso, não. E aí eu fui colocando na cabeça dela, ela foi entendendo que era o quê? Que aquele namoro era péssimo. E aquela tristeza, aquela vontade de morrer, eu vou dizer para vocês, bateu um mês, ela estava numa alegria, numa felicidade, dizendo que libertação. Basta se trabalhar para você ter consciência. E aqui não foi nem um trabalho espiritual, foi um trabalho humano mesmo, sabe, afetivo, dizendo para ela, mostrando com clareza para ela o livramento, e depois o rapaz procurou ela para voltar, sabe? Que era o que ela mais queria quando ela começou a me procurar. E depois ela disse, sai de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Eu volto para essa prisão nunca mais. Eu não quero mais isso na minha vida. Então eu vou dizer, muitas vezes nós vemos a realidade que Deus está vendo outra. Senhor, por que o Senhor permitiu o fim desse namoro? Para livrar, para salvar a tua vida, criatura. Para você ser feliz. Porque desse jeito você não conseguiria ser feliz, então Deus não vê a realidade do modo que a gente vê. Então eu vou te dizer, Deus sempre vai ver o mal aparente e Ele vai ver o bem permanente que tem. Talvez eu estou chorando por esse mal aparente, mas Deus está preparando um bem permanente. Gideão começou pensando desse jeito. Mas depois de tudo que nós passamos, por que vocês não agiram antes? Por que Deus não veio antes? Por que o Senhor não fez antes? Não. A tua vida... Você tem um futuro ainda muito grande, muito belo para frente. Ao invés de chorar pelo que aconteceu lá atrás, projete um futuro brilhante, lindo e feliz para você. E lute para construí-lo agora. Não existe idade para ser feliz. Não existe idade para prosperar, para crescer, para dar a volta por cima. Não existe idade. O Walmart, quando se tornou o homem mais rico do mundo, ele já tinha mais de 60 anos. Entendeu, não? Estou só dizendo uma coisa para você. Quando começa uma virada na nossa vida, não tem idade. Tem gente que começou a estudar, tem gente que começou a fazer certas coisas na sua vida com mais de 60 anos. E aí? E qual é o problema? O problema é nunca começar a virada. O problema é ficar dizendo, porque podia ser 16 anos atrás. Hoje é o dia de você ser feliz. Hoje é o dia de você crescer, de você prosperar. Hoje é o dia de começar a construção da tua vitória, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Eu preciso dizer para você, não chore pelo que já passou. Hoje é o dia de começar a construção e vai valer a pena. Você vai dizer para mim ainda, valeu a pena cada minuto. Como valeu a pena ser feliz hoje? Como valeu a pena construir hoje? Valeu a pena. E você vai ver que vai valer a pena. É hoje o teu dia. Sabe uma palavra que, quando eu olho para... Às vezes eu quero pensar no passado. É agora o tempo favorável. É agora o dia da salvação. 2 Coríntios. É agora o tempo favorável. É agora o dia da salvação. É agora o momento de ser feliz. É agora o momento de prosperar. Agora o momento de dar grande virada na sua vida. É agora. Não é porque o que passou já deu errado. Não. Reconstrói. Faz a meta. Cria o plano. Organiza. Segunda lição. Deus nos observa e está conosco, embora as circunstâncias pareçam dizer o contrário. Muitas vezes parece que Deus está longe, que Deus não está vendo. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando parece que a gente pensa assim, Ele esqueceu de nós, né? Deus nos observa. Quando pensamos que Ele esqueceu de nós, não. Esqueceu de nós não, viu, amado? Viu, amada? Ele não esqueceu de nós. Ele está vendo tudo.
Ele está só esperando você dar o passo. Quando você der o passo, Deus vai dar o jeito. Foi o que aconteceu. Aconteceu que depois, Gedeão, essa história desse covarde todinho, o homem se levantou como um valente guerreiro, um homem intrépido, corajoso, ousado, bruto. Vou dizer uma coisa para você, em Deus. Ele chegou, meu irmão, depois que Gedeão fez, quando ele passou, o povo tinha tanto medo quando eu vi que tem gente que está correndo até hoje, que morreu correndo, que os ossos estão lá no meio de carreira na estrada correndo só porque ouviu falar que Gedeão estava vindo. Do cara do covarde que estava escondendo trigo no lagar, se tornou um valente guerreiro tão grande que ele com 300, meu irmão, foi tanta gente que ele venceu, que o povo ouviu falar, lá vem Gedeão, eu vou te dizer, os opressores, lá vem Gedeão, tem gente que morreu correndo, até passou o resto da vida correndo, até morrer, porque tinha medo de ouvir o nome Gedeão. O que é mudança de cenário? O que é mudança? Eu estou falando porque esse povo, é verdade isso que eu estou dizendo, não é exagero, não pode estar parecendo brincadeira, mas é verdade, tem gente que morreu correndo no deserto, se perdeu no deserto e morreu correndo. Morreu correndo não, né? Parou de correr e morreu lá no deserto, né? Então, amado, escolhido, escolhida de Deus, isso é mudança de cenário. Eu quero só te dizer, Deus está vendo. Quando o cenário mudar, o povo vai dizer assim, mas meu Deus, quem é ela? E quem é esse? E quem é essa? Que ninguém dava nada por ele, que ninguém dava nada por ela. Pegou a palavra, combatente? Olha, terceira lição. Vou te dizer uma coisa. Deus conhece o nosso potencial, mesmo que não saibamos ainda que o possuímos. Ele nos escolheu quando ninguém teria motivos para fazê-lo. Você é escolhido. Você é escolhida. Ei, você é escolhido. Você é escolhida. Deus conhece o teu potencial, combatente. Você é escolhido, você é escolhida. Se você precisa entender uma coisa. Você está vendo, será que eu consigo? Deus está olhando para ti dizendo assim, ó, já escolheu. Deus está olhando para ti e diz assim, ei, amado, você já venceu, você já conseguiu. Mais que isso, presta atenção. Será que eu vou conseguir isso? Deus está olhando para ti dizendo assim, ele nem sabe, ela nem sabe que ele vai conseguir isso vezes 10, vezes 100. A questão é o número potencial. Você acha que eu sou exagerado? Deus é 100 vezes mais exagerado. Pode ter certeza, Deus é 100 vezes mais exagerado. Você é escolhido de Deus. Enquanto você está olhando, escute, porque você vai escrever esse testemunho. Eu vou estar aqui. Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. Eu vou estar aqui para ver, olhar no seu olho e você dizer assim, Geraldinho, eu estava pensando assim, Senhor, será que eu pelo menos vou conseguir isso? Só que quando você conseguir 100 vezes mais, eu creio que nós vamos olhar no olho e você vai dizer para mim, Geraldinho, naquela época eu pensava assim, será que eu vou conseguir isso? Hoje eu já consegui 100 vezes mais que isso. Anota, grava essa palavra, pega a palavra, ei combatente, grava esse trechinho desse vídeo aqui. Grava porque no dia, e não é coisa que vai acontecer do dia para a noite, é coisa que vai acontecer no caminho. Você vai ver quando isso se realizar, você dizer para mim, Geraldinho, eu estava sonhando isso, hoje eu tenho 100 vezes mais do que esse sonho. Pegou essa palavra?